Senhora Aparecida, aqui de Mairim. Meu nome é Thalita Rinaldini, pertenço à paróquia Nossa Senhora Aparecida e sirvo na comunidade Santa Luzia. Hoje eu venho trazer aqui para você a história de São Pedro, para finalizar os 3 santos juninos. Um homem que larga tudo, larga casa, larga rede, larga barco para seguir Jesus. O seu nome era Simão e ele ganhou um novo nome, Cefas, que significa pedra, Pedro. E hoje vamos falar um pouquinho sobre este grande santo da Igreja Católica. E se você quer conhecer a história deste santo, fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai amar relembrar cada detalhe da vida deste santo. Seu nome de nascimento era Simão e ele era pescador. Na narração do Evangelho de São João, quando Jesus encontra com Pedro pela primeira vez, ele fala: Simão, filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Já na narração dos outros evangelhos, como de Mateus e de Marcos, quando Jesus andava ali às beiras do rio da Galileia e ele avistou um barco, onde estava Pedro e seu irmão André. Jesus convidou a Pedro para ser pescador de almas, para ser pescador de homens. Olha que bonita essa passagem. Jesus falou na mesma linguagem de Pedro. Ele poderia ter chamado Pedro para ser outras coisas, mas não. Jesus foi e falou para Pedro ser pescador de almas. Olha que convite que Jesus fez a Pedro. Com certeza ele tocou no coração de Pedro, porque Pedro já sabia pescar. Então ele deve ter pensado: poxa, eu não vou pescar peixe, eu vou pescar almas. E se ele está dizendo, e se ele está me convidando, é porque eu levo jeito. Então é muito bonito a história de Pedro. E você vai ver outras passagens deste santo que eu tenho certeza que você também vai se identificar. Pedro largou tudo para seguir Jesus. Então foi um convite que Jesus fez e Pedro aceitou. E Pedro conviveu com ele por diversos anos e viu vários milagres, inclusive o milagre da cura da sua própria sogra. Mas a passagem que marca realmente a história deste santo é quando Jesus pergunta: e o que dizem por aí que sou eu? Ou o que vocês pensam que sou eu? Aí uns respondeu: falam por aí que você é João Batista, outro que você é o Elias, outros o Jeremias. E Jesus pergunta para Pedro: e tu? E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquilo ali tocou o coração de Jesus, porque Jesus sabia que Pedro não tinha respondido por seus próprios pensamentos, que não era carne e nem sangue que tinha revelado aquilo no coração de Pedro, e sim o seu próprio Pai. E simplesmente naquele momento, Jesus entregou para Pedro a sua missão. E ele falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que lindo essa missão de Pedro. Então Jesus sentiu que Pedro realmente tinha um chamado para dar continuidade em tudo que Jesus já tinha feito, já tinha plantado ali, no coração de cada apóstolo. E ainda mais, Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do céu. O que ligares na terra, serás ligado no céu. E o que desligares na terra, serás desligado no céu. Pedro também aparece em algumas narrativas antes da crucificação de Jesus. Foi ele o responsável pela última ceia.
Você lembra daquela passagem de lava-pés? Pedro questionou Jesus por que Jesus iria lavar os pés de cada um. Porque Pedro perguntava bastante. E você não vai acreditar. Quando Jesus respondeu para Pedro o que realmente significava aquele gesto de lavar os pés, Pedro, com toda a sua humildade, ele falou: Mestre, então não lava só os meus pés, lava meu corpo inteiro. Olha que lindo esse gesto de Pedro. Teve uma outra ocasião, antes da morte de Jesus, que Pedro também se destacou. Foi quando ele negou Jesus por 3 vezes. Mas esse ato de Pedro, nós não podemos julgar. Porque quem aqui nunca negou a Jesus? E eu falo por mim, tenho certeza que não foi uma, não foi 2 e não foi 3. Então Pedro vem nos ensinar muitas coisas. E mesmo ele negando a Jesus, ele simplesmente, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, quando veio o Pentecoste, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou líder dos apóstolos. E ele foi o primeiro a sair a proclamar o Evangelho. E em uma só pregação, ele converteu mais de 3.000 pessoas. Será que este santo não aprendeu muito com este mestre? Ele tinha visto, tinha escutado e tinha sentido muitas coisas do lado deste mestre. Então a vida dele tem muito a nos ensinar. Eu trouxe aqui para vocês alguns pedacinhos. E agora eu vou te falar como foi a morte de Pedro. Ele também foi perseguido igual a Jesus. E ele também teve a mesma condenação que Jesus teve, que foi uma morte de cruz. E no momento que Pedro foi crucificado, ele pediu para os soldados: não me crucifique igual a Jesus. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Olha que lindo esta parte. Então, assim, Pedro tinha um grande amor por Cristo. O seu túmulo se encontra lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na Itália. No dia 29 de junho é quando nós comemoramos a vida deste santo. E ainda falta uma parte muito importante que eu separei aqui para vocês. Tem uma parte que tocou o meu coração e eu tenho certeza que também vai tocar o seu. É quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E essa pergunta Jesus faz para mim e também faz para você. Talita, tu me amas? E aí, você ama Jesus? Então eu vou finalizar aqui um pouquinho da história de São Pedro e finalizo com essa frase. E reflita, assim que você assistir esse vídeo, se realmente você ama Jesus. E se você tem dúvida, aprenda um pouquinho mais com Pedro. E se você não assistiu a vida dos outros 2 santos juninos, eu te convido a entrar no canal da paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui de Mairinque e assistir a vida dos 3 santos juninos. Que estes 3 santos juninos te ajude a sentir um pouco mais a presença de Deus aí no seu coração, aí na sua casa. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse pouquinho dessa meditação da história de São Pedro, compartilhe este vídeo, manda para os seus amigos, curte aqui o canal, coloque lá um joinha, saiba que nós fazemos de coração. E eu tenho certeza que você aí deste lado também vai receber essa mensagem de coração. Até logo!